Ao longo destes 10 anos de diálogo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social cultivou mais do que um valor democrático. Ali foram discutidas as duas grandes sistematizações institucionais de debates sobre o desenvolvimento nacional: a Agenda Nacional de Desenvolvimento em 2005 e a Agenda para o Novo Ciclo de Desenvolvimento em 2010. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele merece nossos calorosos cumprimentos por esses 10 anos de atividade. Em todo esse período, o Conselho tem sido um interlocutor muito importante do governo, seja por sua capacidade de análise, seja por sua capacidade de formulação, seja por sua representatividade e independência. O diálogo no contraditório tem sido extremamente produtivo para todos nós. Tanto, eu acredito, para vocês que participam diretamente do Conselho, como para nós, presidentes, falo em nome do presidente Lula também, presidentes que tivemos a oportunidade de receber todas as sugestões, as propostas e os desafios colocados pelos senhores. De que se faz esse diálogo? Qual a característica deste Conselho? Embora não seja paritário, nem só tripartite, é um conselho muito mais amplo da sociedade civil, de representantes, de setores importantíssimos na sociedade brasileira. Então, isso deu para nós essa possibilidade desse diálogo contribuir para a construção de caminhos que não eram, talvez, o caminho de um só setor, que aquilo que um só setor defendesse, mas, assim, resultado de um processo longo de amadurecimento, de discussão e, principalmente, de respeito. O Conselho pôde, no exercício dessa diversidade e desse diálogo maduro, dar contribuições muito importantes ao presidente Lula e agora à presidenta Dilma, em questões muito importantes que dizem respeito, seja ao desenvolvimento, seja a política de investimento na infraestrutura, seja na educação, nas políticas de promoção da igualdade, na questão da bioenergia. Então foi na questão ambiental, da sustentabilidade, e foi um fórum onde permanentemente se municiou o governo federal com sugestões, com propostas, e várias delas foram acolhidas, implementadas e puderam produzir transformações e mudanças relevantes para o povo brasileiro. A questão da educação, a questão da saúde, enfim, os temas mais caros a um país são debatidos e discutidos no Conselho. E o nosso tem essa questão tão emblemática. O debate e a discussão são fundamentais e sempre num clima importante. Trabalhadores, empresários, sociedade civil e governo, trazendo para o Brasil oportunidades de termos um país rico com distribuição de renda, um país continente com diversidades sendo reconhecidas. O Conselho é um elemento muito importante para o nosso país. Todos nós aqui representamos pontos de vista diferentes, somos de segmentos diferentes e defendemos muitas vezes interesses diferentes. E isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, isso faz parte da fisiologia e não da patologia de qualquer sistema democrático. O errado não é defender interesses, o errado é fazer isso de costas para o todo. Quem não conquistou liberdade, quem não lutou por liberdade, não sabe o valor de uma conquista como essa. Quais as realizações desse diálogo? O que o Conselho tornou efetivo e em que decisões e transformações por que passou o Brasil é possível observar a participação do Conselho. Ao longo desses 10 anos, foram 6 cartas de concertação, a Agenda Nacional de Desenvolvimento, os enunciados estratégicos para o desenvolvimento, a criação do Observatório da Equidade, a Agenda para o Novo Ciclo de Desenvolvimento. A cada passo do Conselho, o Brasil avançou, reduziu desigualdades e consolidou a democracia.
A história do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social expressa o grande e complexo esforço necessário para que o Brasil avance e se desenvolva plenamente. O Conselho desenvolveu e defendeu desde o seu primeiro momento e ao longo de sua existência que as desigualdades eram impeditivos estruturais para o desenvolvimento do país. Obteve consenso, talvez seja o maior consenso dessa casa, seja o combate à desigualdade. A simplificação tributária. A grande questão que as ruas colocaram era e é a questão de mais direitos sociais. Era a questão de mais valores públicos, éticos e de maior representatividade. É meu dever, como governante deste país, melhorar a representatividade política, democratizar a atividade política, tornar a política mais transparente, são respostas, talvez as respostas mais evidentes que nós podemos dar a esse momento por que passa o país. A gente viu o que era cobrado nas ruas, nos cartazes. Não era cobrado diretamente, faça um plebiscito ou faça uma consulta popular, mas era uma variante disso. Era cobrado mais ética, mais democracia, mais oportunidade de ser ouvido. Acho que, sobretudo isso, oportunidade para ser ouvido. E isso tudo passa, eu acredito, por uma reforma política. Por isso, senhoras e senhores, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de ter escutado tudo o que eu escutei e de ter visto como há uma sintonia grande entre as nossas preocupações e as que os senhores apresentaram. Nós ficamos muitos anos no Brasil sem planejamento, sem o Estado como indutor do desenvolvimento, sem o papel do Estado como indutor desse desenvolvimento, e eu acho que agora a demonstração de que o Conselho, nesses 10 anos, apontou diretrizes estratégicas, já havia aprovado, por exemplo, nas nossas reuniões do Pleno, por consenso, por unanimidade entre todos os conselheiros, a reforma política como uma questão importante, a reforma tributária como uma segunda reforma estrutural, ou seja, pensando não só no curto prazo, mas pensando no médio e no longo prazo, num projeto de planejamento que envolvesse realmente a chamada do nome do Conselho, desenvolvimento não só econômico, mas principalmente desenvolvimento econômico e social.